Osni, como é que está o clima político na Baía da Babitonga? Está morno, quente ou pimenta? Tá um vulcão, tá um vulcão. Falamos agora há pouco que bastou uma foto aqui em Joinville postada pelo candidato a prefeito pelo MDB, Fernando Crelin, para agitar o mercado eleitoral. Imagina em São Francisco do Sul, e não foi uma fotinho postada numa rede social, foi uma decisão do TRE que cassou o prefeito e o vice da cidade. Então, agitou, né? Agitou e muito. Foi numa sessão extraordinária, ordinária, foi extraordinária pelo fato, mas foi uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Santa Catarina, na quinta-feira, ontem de manhã. Os desembargadores decidiram então por 4-3, e esse placar é importante. Se fosse uma unanimidade, 7-0, seria bem mais complicado. Um recurso do prefeito e do vice seria bem mais complicado reverter. Mas com 4-3 há uma possibilidade imensa de reversão dessa sentença aí. E por 4-3, houve então a cassação do prefeito de São Francisco do Sul, Renato Gama Lobo, o chamado Renatinho, né, popularmente chamado Renatinho, e do vice-prefeito Valmor Beretta Júnior. Ambos são do PSD. Os juízes do TRE também determinaram a inelegibilidade de Renato Gama Lobo por 8 anos, seguintes ao pleito de 2016, ou seja, se ele pretendesse ser candidato à reeleição agora, estaria impedido, a não ser que haja a reversão dessa sentença. O motivo que levou à cassação dos eleitos, segundo decisão do TRE, foi abuso do poder econômico comprovado por meio de pedido de voto através de ofertas de vantagens e ameaça velada de perda de emprego. O pedido de cassação partiu da coligação Uma Cidade para Todos, que é encabeçada pelo MDB, na época PMDB, e que também faziam parte o PRB, PTB e PTC, embasada em uma investigação que aponta indícios de irregularidades que teriam sido cometidos durante as eleições municipais de 2016. De acordo com a assessoria do TRE, 4 juízes votaram pelo conhecimento. Isto quer dizer que o recurso atendeu os requisitos para ser analisado e provimento parcial do recurso. E 3 juízes negaram o provimento. De qualquer forma, fica uma pergunta no ar, né? Por que tanto tempo, TRE? Por que tanto tempo, TRE? Né? É a prova inconteste que, da forma como está, o TRE tem que ser alterado. Levar todo esse período, um mandato, né, na maior parte, transcorrido sem problemas, para alguém que teria sido eleito de forma irregular. Então, levaram um tempo demais para analisar algo tão simples. Isso deveria ter sido feito ali, né, naquele período inicial do primeiro ano de gestão. Inadmissível essa falta de postura adequada de um tribunal regional eleitoral. Agora, o que vai acontecer? Com certeza, prefeito e vice vão recorrer a instâncias superiores. E aí vai tempo, leva tempo. No último ano de mandato, com certeza vai exercer o poder por muito tempo, de repente até terminar o seu mandato eleitoral. A Prefeitura de São Francisco do Sul emitiu uma nota pública. A defesa do prefeito de São Francisco do Sul, Renato Gama Lobo, e do seu vice, Valmor Beretta Júnior, realizada pelas bancas de advocacia Espíndola e Valgas e Furtado Neto, vem a público esclarecer o seguinte: no início desta tarde, ontem, né, foi concluído no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina o julgamento do recurso movido pela coligação derrotada na eleição de 2016. Antes do julgamento, em colegiado, 2 juízes, em momentos distintos, 2 promotores e 1 procurador eleitoral deram pela total improcedência das 13 acusações feitas após o resultado da eleição de outubro de 2016, restando vitoriosos Renato e seu vice, tanto nas urnas quanto na Justiça. Iniciado o julgamento do recurso, no dia 3 de dezembro do ano passado, o juiz relator deu pelo reconhecimento de 3 fatos acusatórios dentre os 13 descritos na denúncia, classificados
genericamente como abuso do poder econômico. Houve pedido de vista e no retorno do julgamento, no dia 21 de janeiro, o juiz que pediu vista votou para acatar 2 fatos e um terceiro magistrado votou para acatar apenas um fato, tendo-se seguido novo pedido de vista pelo juiz federal integrante da Corte Eleitoral. Esse último voto, vista, foi apresentado ontem, então, né? Entendendo que não houve qualquer abuso de poder. Então estava 4-2, ficou 4-3, mesmo assim foi cassada a chapa vitoriosa formada pelo prefeito e pelo vice. Assim, a decisão da instância do TRE, por acórdão não unânime, 4-3, né, entendeu que teria havido abuso de poder econômico pelo fato de um empregado terceirizado ter sido demitido 8 dias depois das eleições de 2016. Como disseram os 2 juízes que atuaram no primeiro grau, os 3 juízes com voto divergente do tribunal e os 3 membros do Ministério Público que se pronunciaram no processo, esse fato não tem prova idônea e robusta, e ainda que prova houvesse, não seria o suficiente para alterar a soberana vontade do povo de São Francisco do Sul. Então, logo seja publicado o resultado escrito do julgado, a defesa interporá os recursos hábeis à reversão da condenação e à restituição da absolvição obtida 2 vezes em primeiro grau. É aquele recurso que vai ser feito, então, né, na medida que for publicado, oficializado, essa decisão do TRE de Santa Catarina. Esse foi o motivo da agitação eleitoral. Foi cassado no TRE, vai ter recurso aos tribunais superiores e a possibilidade de reversão da sentença. Aí fica sempre aquela história, né? Mesmo que consiga reverter e tal, ficou abalada a sua imagem, a imagem do prefeito e do vice, que se porventura fosse recorrer, fosse buscar uma reeleição, já fica arranhada, porque o TRE foi lento demais, né? Esperou 3 anos para uma decisão tão importante.